3 peças para fazer. O prazo é daqui a 15 dias. E aí depois, se não trouxer em 15 dias, na próxima semana acabou, já é a entrega final. Aí pode até trazer diretamente, se não trouxer, mas eu não vou ter visto. Então, gente, olha, elabore o embargo de declaração, elabore a apelação, elabore o recurso adesivo. Por quê? Aqui foi proferida uma sentença. Desculpa, aqui tem uma ação, como eu passei para vocês na semana passada. O sujeito é síndico do prédio, mas não é proprietário de unidade, não é proprietário de apartamento algum no condomínio. E mesmo assim, ele vem se elegendo continuamente. E aí, determinado condômino se irritou com isso. Esse sujeito nem é proprietário e não pode ser mais síndico. Aí agora, na terceira vez em que ele é síndico, o proprietário está movendo a ação para retirar o Mauro de ser síndico. E aí foi proferida a sentença aqui. Trata-se de ação anulatória, ajuizada por Maria, em face do condomínio e do síndico, para anular a assembleia e retirá-lo de síndico. E aí foi proferida a sentença, julgou procedente os pedidos, mas apenas para determinar lá que o condomínio entregasse uns documentos, mas a assembleia não foi anulada, foi julgada improcedente. Bem, elabore embargo de declaração, elabore apelação na qualidade de Maria, elabore recurso adesivo enquanto advogado de Mauro. Bem, aqui nos embargos de declaração, que eu vou mostrar um modelo de embargo de declaração para vocês. Está dando para ler ele? Não, né? Não. Está muito pequeno. Então, você aqui é advogado você é o advogado do Mauro, que é o síndico. Esse daí é o tema da semana passada. É o tema. É que tem mais 3 peças. Aí eu estou lembrando, vocês têm que fazer, além das contrarrazões, mais 3 peças sobre esse caso. E tudo vai ser entregue no dia 19? Não, dia 19 não, no dia 8. Daqui a 2 semanas. Tá. Aqui, olha o que aconteceu. O juiz julgou improcedente quase tudo. E ele esqueceu de fixar os honorários de sucumbência. Então, vocês vão opor um embargo de declaração, já que o réu foi quem mais venceu, ele tem que receber os honorários por inteiro. Ou, no mínimo, os honorários proporcionais à sua vitória. Aqui, vocês, enquanto advogado do réu, vocês vão alegar esse artigo aqui, que diz que quando você é vencedor em quase tudo, a outra parte paga honorários de sucumbência por inteiro.
de 10% a 20% sobre o valor da causa. Não você nem precisa entrar nisso. O fato é que o juiz, exatamente, como o Kleber falou, é para o juiz arbitrar os honorários a seu favor. Vai lá, 85, vou falar o parágrafo para vocês. Não, é o 86, parágrafo único. Olha, está ali na tela. Aqui, ó. Se um litigante sucumbir em parte mínima, o outro responderá por inteiro pelas despesas. Aqui no nosso caso, é pelos honorários. Por que eu estou falando isso? Aqui ele fala... Oi? Não, os embargos de declaração. No adesivo também, porque eu disse que a sentença foi mantida. Mas primeiro estamos falando dos embargos. Aqui, no 86, parágrafo único, ele também fala de despesa. Só que as custas já foram pagas pelo autor. O réu não teve que pagar custas nenhuma. Então, aquilo sobre que você debruça são os honorários. Os honorários que devem ser arcados por inteiro pelo autor a favor do advogado do réu, que é você. Então, você vai fazer os embargos de declaração na forma do 86, parágrafo único. Não conversa aí não, por favor. Na forma do 86, parágrafo único, alegando a evidente omissão aqui. O juiz não arbitrou honorários. E a favor de ninguém ele arbitrou honorários. Né? Então, evidentemente, além do 86, parágrafo único, você vai alegar o próprio 85. Você vai dizer, olha só, a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários. Está aqui no 85, caput. E não houve condenação. Ele julgou improcedente todos os pedidos, exceto um. Esse um que foi acolhido é mínimo, só para apresentar um documento. O que significa dizer que o réu, do qual eu sou advogado, venceu em quase tudo, e, portanto, devem ser fixados honorários. Sua base legal, a lei do 1022, 1022 é o artigo do ED. A lei do 1022, sua base legal é o 85, caput, e o 86, parágrafo único. Bom, como eu falei semana passada, também tem a apelação, agora, na qualidade de advogado da Maria. Eu botei até em vermelho, acho que isso aqui eu botei até escrevendo na semana passada. Qual é a sua base de argumentação como advogado da Maria? Privilegiar a convenção condominial e ainda o 1347. Por quê? Porque o 1347, ele diz assim, olha, o síndico, a princípio, é proprietário, mas se a convenção dispuser em sentido contrário, isso pode acontecer. No nosso caso, a convenção não dispõe. Ou seja, se a convenção não dispõe, você vai defender que valha o Código Civil. 1347, do Código Civil. Mas como eu falei, até para você saber, a jurisprudência tem julgados no sentido de relativizar o fato do síndico não ser proprietário, mesmo que a convenção mande que seja.
Ah, mas aqui, como advogado da Maria, você vai dizer que não, que vale a convenção, que vale o Código Civil. Pode pesquisar julgados, você vai encontrar julgados até a seu favor, mas você encontra contra também. Julgados no sentido daquela ideia de que convenção que proíbe cachorro. Aí vem lá o juiz dizendo, essa convenção é antiga, não pode proibir cachorro, não pode proibir animal de estimação, isso é inconstitucional e tal. Então, nessa linha, há argumento para dizer que a convenção possa ser burlada. Mas aqui, no seu caso, você vai até pelo lado mais fácil, que é o lado de privilegiar a convenção, ao contrário do que a sentença fez. Bem, eu alterei pouquíssimo nessa sentença, mas eu peguei o processo, joguei no GPT e pedi para ele dar a sentença, como se eu fosse juiz. Sem falar nada, não falei que eu era advogado de ninguém e tal. E ele deu a sentença a favor do réu. Ele deu essa sentença aqui, dizendo, com essa ideia de que a convenção pode ser relativizada e tal. Isso praticamente virou uma prática, é muito comum acontecer. E aí só tem questionamento quando começam a alegar que tal síndico está sendo beneficiado. E aí o cara já vem favorecendo a instituição, né, o condomínio há anos. Favorecendo em termos. Não, favorecendo que eu digo trabalhando da maneira correta. Trabalhando de maneira correta. A maioria da coletividade está votando no sujeito. Aí agora, na terceira eleição, vem alguém dizendo, agora você não pode. Não... Aí tem a história da Supresso, da Surresso, mas vocês nem vão precisar alegar isso, porque vocês estão contra a Supresso, a Surresso e tal. E não existe nenhum impedimento legal que ele possa se eleger sucessivamente, né? Não, aqui até tinha. Aqui até tem um outro, eu nem sei se eu botei aqui. Aqui tem um outro problema, que é o mais frágil para esse caso pelo réu. A convenção diz que ele só poderia se reeleger pela terceira vez por unanimidade. Até deixa pela terceira vez, mas só por unanimidade. E nesse caso aqui não foi por unanimidade. Ainda tem isso, depois você vê aqui que eu acho que ainda tem isso a favor de vocês. Está contra até então síndico nessa... Para apelação sim, tá. Mas no ED e no adesivo vocês estão pelo... Não, você perguntou. Vocês vão fazer 3 peças. Nessa da última... 3 peças. Em azul, vocês estão pelo síndico. E em vermelho aqui, preto e vermelho, vocês estão pelo proprietário, pela Maria, que é uma das proprietárias. A 3.1 é o síndico, a 3.2 é a Maria. Isso, e a 3.3 voltou para o síndico. A 3.2 também no... Não, 3.2 vocês estão pela Maria. Maria, mas na 3, deveria ser 3.3, tá 3.2. Isso. Ah, tá. Tá. Relevância disso. Tá na ordem, então, né? Embargo, apelação e recurso, né? Tá na ordem, então, né? Para cada um, né? Que não tem ordem porque vocês vão apresentar tudo de uma vez. Não tem, é irrelevante a ordem, vocês vão apresentar tudo de uma vez. Tem que ser 3 para cada uma dessas? Não, querido, você vai fazer 3 peças. Sim. Tá ali que a declaração, apelação. Isso, você vai fazer aqui, ó, ED, apelação e recurso adesivo. E tem lá no caso a razão para o embargo? Tem razão para o embargo. Tá. A razão, chegou depois, a razão para os embargos é porque os honorários não foram arbitrados. O teu cliente ganhou e você não ganhou honorários de sucumbência. Tá. As 3 peças estão aqui. Tá. Aqui, ó, tá vendo? Não tem honorários de sucumbência. E ninguém tem gratuidade aqui. Então, esse é o caso do dia 8, daqui a 2 semanas. Essas 3 peças.
São as últimas 3 que vocês vão precisar fazer. More pra gente. More. Aí, eu botei um modelo aqui, ó. Contrarrazões eu mostrei semana passada. Apelação e ED estão aqui. Apelação adesiva é apelação também. A única coisa que você vai botar, apelação adesiva, o recurso adesivo de apelação. Mas é igualzinho, sem tirar nem pôr. Mas vou até mostrar aqui. Acho que podia montar mais ou menos para deixar assim Até onde o senhor um não caminho para a colocou gente aí. lá nos exemplos das peças, aquela que o senhor fez para a sua amiga vizinha. Podia montar uma para Coloquei deixar já no sim, caminho. ó. Aqui, ó, é essa inicial aqui, ó. Não. Deixa eu ver aqui, ó, se não é. Não, essa aqui é do plano de saúde. O senhor falou que ia colocar, deve ter esquecido. Eu não esqueço. Ah, meu Deus. Agora eu quero ligar. Perfeito. Agora eu só Agora acho. acho que eu quero ver. Não tá aqui. É. Você equivocou. Vai O ter, senhor nunca esquece de nada. vai interferir no prazo. Você equivocou, você equivocou. Estranho, onde que eu acho que eu botei foi na turma de processo e justiça, quer ver? Que eu fui colocar e eles não estavam. Esse troço bugou e não aceitou. Processo e justiça. Pasta completa. Exercícios. Chegar um perfume árabe. Tá. Não, para com isso. Para com isso. Férias, acordei 4 horas. Mas sumiu a petição inicial. Mas bota aí então depois. Está corrigindo. Sumiu. Agora tem que achar, né? Por favor. O senhor vai entregar a contestação hoje, corrigida? Se tiver aí, professor, o senhor manda lá depois. Eu gosto. Bom, Entregou, você chegou atrasado. Não, contestação ele não corrigiu. Não, estava em 4 e não entregou. Não, mas a sua está há muito tempo aqui, a dela já foi entregue. Contestação. Ele não entregou a minha, ele também não entregou a contestação. não, contestação não corrige nenhum. Então, olha aqui. Ó. Vamos para o embargo de declaração. Então, olha aqui. Ó. Já viram recursos? Nós estamos vendo. O embargo de declaração estão aqui, ó, no 1022. Embargo de declaração, em suma, é uma peça bem simples. E no caso de vocês vai ser bem simples mesmo. É você dizer para o juiz, juiz, você esqueceu de alguma coisa. Ou então, juiz, você não foi claro nisso. Então você quer eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E a petição é direcionada ao próprio órgão, seja juiz ou tribunal, conforme o caso. Então, as omissões, elas se retiram, especialmente, né, bons exemplos de omissão estão no 489, parágrafo 1º. Aliás, o próprio artigo diz: não será considerada fundamentada a decisão se. Aí ele vem com as omissões. Se ignorar precedente, se der uma decisão genérica, está lá no 489, parágrafo 1º. Então, no seu caso, você vai dizer que a decisão é omissa porque desobedeceu a 85,
porque não fixou os honorários. E, ademais, aproveitando, é como se você já estivesse avisando. Inclusive, juiz, lembrando que eu venci quase tudo. Então, você deve aplicar o 86, parágrafo 1º. Segundo o qual, quando alguém vence quase tudo, ele não paga nada de sucumbência. Quem paga é o outro. Conforme eu mostrei ali no início, que mais cedo. Tá? Aproveitando, obscuridade é falta de clareza, como o nome já diz mesmo. É erro de redação, mas não um erro material. Erro material vai para o inciso 3. Erro material é quando, obviamente, você queria dizer uma coisa e você disse outra. Obscuridade, não. Obscuridade, ninguém está entendendo o que você queria dizer. A redação é ruim. Pois bem, é aquela redação de WhatsApp, que às vezes você escreve correndo e tal. É até curioso que hoje, cada vez mais, é difícil você ver uma decisão obscura, porque elas são de IA. E a IA, ela costuma ser detalhadinha. Só que está acontecendo um fenômeno curioso. Você vê como se fosse uma estátua de ouro, mas só tem cocô dentro. A redação é até boa, mas analisou tudo errado. Ou seja, é uma peça de cocô. Ela é embelezada, né? Falsamente embelezada. Isso é uma coisa muito ruim. Por outro lado, isso também dá muita oportunidade para os advogados. Os advogados, de certo modo, os que não forem se satisfazer em jogar na IA também, aí é a tragédia total. É a IA vendo o erro da IA, o outro não vê que é o erro do... Mas cada vez mais a gente vai ter erro. Eu já tenho visto, eu não estava nem entendendo, eu demorei a entender. Desde o ano passado, várias decisões do STJ detalhadíssimas. Mas aí, quando eu fui ver, ele estava julgando outro caso. Foi a alucinação da IA. Eu vi isso várias vezes. E só pode ser alucinação, porque um ser humano não ia fazer aquilo. Ou faz de qualquer maneira mesmo, assim, correndo, e você vê, ou esquece de alguma coisa, mas ninguém é tão perfeitinho, e, na verdade, quando você vai ver, estava julgando outro caso. E também não foi copia e cola, de pegou de um caso no outro. Não, foi essa alucinação mesmo. Bom, a obscuridade é isso, é falta de clareza na redação da decisão. E contradição, aproveitando, a contradição aqui é o que a doutrina chama de contradição interna. O que é contradição interna? Significa que a decisão, ora falou uma coisa e mais abaixo falou outra. Cuidado para você não achar o seguinte: a sentença aplicou o Código Civil e deveria ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Isso acontece também. Aí você diz, a decisão foi contraditória. Não, aí não é contraditória. Aí é um erro de julgamento mesmo. Foi uma má interpretação que não é contradição. Contradição é falar uma coisa e, a linhas abaixo, dizer o que falou antes. Ou seja, a contradição está na própria decisão. Se o juiz diz assim, as folhas tais têm isso, e na verdade não tem, isso não é contradição. No contexto processual, isso não é contradição, é um erro de julgamento, mas não é contradição. Contradição é texto contraditório. Texto contraditório com ele próprio. São parágrafos reciprocamente contraditórios. Bom, mas no seu caso aqui, você pode ir tudo pela omissão. Tá? Bom, eu botei um modelo de embargos de declaração aqui. Então, as partes, olha, para o próprio juízo, vem opor
não é interpor, não é propor, não é ajuizar. Oferecer, talvez, não costumo ver, não, mas também não posso dizer que estivesse errado. Mas opor é o que eu indicaria para uma prova de prática, por exemplo. Só uma dúvida, lá no 23 o prazo é 5 mais 5. Se o juiz perdeu o prazo, cara, não, é só 5, não tem 5 mais 5. Não, mas o juiz tem que responder em 5 minutos. Não, esse prazo é impróprio. O prazo é impróprio. Mas tá aqui, realmente, o juiz julgará em 5, mas isso é prazo impróprio. Ignore isso. Não acontece nada. Sim, mas aí eu posso alertar para ele. Não pode nada. Aguarda. Fica quietinho. Quieto e aguarda. Fica quieto e aguarda. Já houve, também já vi julgado assim, processo tipo abandonado, que fica lá meses na conclusão, e o prazo era de 5, 10 dias, já houve quem impetrasse mandado de segurança, alegando intempestividade da tutela jurisdicional, tese interessante. E já houve até quem ganhou, assim, mas é muito raro. Assim. E um questionamento do CNJ? Também, uma reclamação do CNJ também. Bom, então aqui, os vícios, aí cada um faz de uma maneira. Pode botar das razões para o provimento dos embargos, mas o que eu falo para vocês, né, o que praticamente todos os advogados fazem é desmembrar, como foi desmembrado aqui. Depois você pode ler esse aqui. Oi? Pode, faz no portal, o controle está aqui. Ó. Já está 23 já. 22. Cisão Maria. É madeira. Esse caso aqui é um caso bem interessante. Cisão Maria. É madeira. Esse caso aqui é um caso bem interessante. É um caso em que a pessoa deve ter aqui uns 60 anos. Aí apareceu uma mulher de 40 dizendo que era filha dele. E moveu ação de paternidade. Ah, você andou aqui em Friburgo, no carnaval tal, não sei o quê, há 40 anos atrás, e a minha mãe te achou agora na internet, e eu estou movendo ação e tal, não sei o quê. Ô, meu pai. O sujeito realmente frequentava Friburgo, a família dele, lá quando ele era jovem, com 20 anos, era de Friburgo, mas ele jura de pé junto que não sabe quem é a mãe da mulher. E é que eu acho muito improvável também, né? Porque essas coisas você não esquece. Por mais que seja um carnaval de 40 anos atrás. Né? Mas, enfim, diz ele que não lembra, que não me conhece e tal. Aí, o que esse rapaz, esse cara, esse senhor já de 60 anos fez? Ele não quis fazer o exame. Qual é a prova que essa mulher, essa tal de Leila, tem? Nenhuma. Ela não tem nenhuma prova. Ela não tem cartinha de amor, não tem nada. Foi uma noite de carnaval, literalmente. Parece piada pronta. Se ele não fornece o material genético, mas ele não quis oferecer. Mas ela também não tem nada. Nada, não juntou nada, nada. O que ela fez? Ela juntou a foto dela com a foto da família dele para mostrar que ela é parecida com a família. Foi nas redes sociais, fez um mosaico de fotos, botou ela lá no meio, botou uma perícia, que aí tem como fazer uma perícia, olha, vê aqui o maxilar, não sei o quê, simetria do rosto. Simetria do rosto, e diz o perito lá, que não é nem um perito, é um técnico, que batia 60%, 70% e tal.
Ele resolveria isso fazendo o exame. Ele não quis fazer o exame. Não quis fazer, nem sei se contou para a família dele e tal. Presumiu. Aí, o juiz foi, a juíza, e julgou procedente. Ela fez uma presunção, tal como previsto lá na súmula X, tem até a súmula. Só que aqui tem uma questão, e assim foi. A gente foi um sócio meu que estava cuidando e tal, e isso agora voltou. Eu vou explicar por que voltou. Aí o advogado recorreu, perdeu. Aqui tem uma questão que, apesar da lei dizer que pode haver uma presunção, a presunção não pode ser absoluta. Tipo, o juiz tem que se basear em alguma prova. O juiz não tinha nada, a não ser um mosaico de fotos. E a juíza até botou na sentença assim, ó, impressionou a essa juíza o quanto o autor e o réu são parecidos. A autora e o réu são parecidos. Ela julgou com base em semelhança. Ela julgou com base nas fotos. Para quê? Para fugir da presunção absoluta. Tá, e assim foi. E ela virou, por direito, por sentença, filha dele. Pois bem, o que a gente está fazendo agora? A gente está movendo uma ação rescisória, sob o argumento de que foi desrespeitada a súmula. Olha, houve uma presunção absoluta que está errada. Não poderia julgar com base no rostinho, foi o que a gente falou. E aí, eu tive a ideia de mover uma produção antecipada de provas, porque agora ele quer fazer a perícia. Agora o espertinho quer fazer a perícia. E aí eu movi uma ação de produção antecipada de provas, 381 do CPC. Falando, ô Leila, os nomes eu tirei aqui, tudo fictício. Ô fulana, o Beltrano aqui quer fazer a perícia, venha fazer a perícia. E qual é a razão dessa perícia? É que se der negativo, eu vou mover a rescisória depois. Se der positivo, beleza, ele não vai fazer mais nada e está tudo certo. Bom, aí veio a sentença contra a qual a gente embarcou. O que veio o que a sentença falou? Quase chamou a gente de maluco. Não, você não fez o exame lá, já transitou em julgado, você não tem direito de forçá-la a fazer o exame. Aí a gente fez esses embargos. Então, primeiro, o juiz indeferiu a liminar. O que a gente disse? Não tem sustentação nenhuma para indeferir a liminar. Eu só estou querendo produzir uma prova. E se a ré quiser fazer o exame? Ela pode querer fazer o exame. Ela deve ter tanta convicção, eu até acho que ela deve ser filha mesmo, porque senão o cara ia dizer, entendeu? Desde o início ele já ia fazer. Né? Ou então ele ia fazer logo de cara. Então ela deve ser filha. Então, isso aqui é uma maravilha. Esse cliente pagou 25 mil para a gente. Eu só fiz essa petição. Eu tô doido para ele fazer o exame, dar positivo e acabou. 25 mil com essa petição e esses embargos de declaração. Ou seja, só nenhuma família. Só nenhuma exatamente. Família. Tá vendo? Mas a juíza veio e me descascou. A juíza indeferiu, eu estou dizendo que ela não pode indeferir, eu estou dizendo que ela violou o princípio da não surpresa, ela não está dando a oportunidade do réu dizer. E se o réu quiser fazer a prova? Quem é ela para dizer que o réu não pode fazer a prova? Ela nem chegou a passar para ele? Não, ela indeferiu de plano. Nossa. Por quê? Deve ter sido IA. Deve ter sido IA. Jogou lá, não quis nem saber. Aí eu fiz todo o raciocínio. Aqui a sentença dela. Sem a IA. Sem IA. Ao contrário do sustentado pelo autor, a sentença não se baseou na presunção de paternidade.
É mentira, se baseou sim, porque ela não tinha nenhuma outra prova. Aí ela diz aqui, tinham outros elementos de prova, não tinha nenhum, só tinha o rostinho comparando, só mais nada. Aí ela diz algo interessante, depois ela diz assim, agora tem outra coisa, para que você quer obrigá-la a produzir uma prova, se você não vai poder mover rescisória depois? Por quê? Já transitou em julgado e você não vai ter nenhum motivo para mover rescisória. Mas aí eu falei, olha, como é que você pode querer mandar os meus motivos para rescisória? Eu tenho acesso à justiça, se eu estou a fim de mover rescisória, eu posso mover. Tá vendo? Salvo o melhor juízo, e o juízo dela, na minha opinião, foi péssimo, não se pode admitir que a demanda se desenvolva, ela é inútil. Estou vendo ali embaixo que ela fala da nítida semelhança física existente entre as partes. Ela botou isso aqui? Tá ali em cima do parágrafozinho aí. Ó, tá vendo? Eu nem lembrava mais. Tá aqui, eu nem tô lendo. É na última, nessa aí. Presunção como também, e na nítida semelhança. Ela julgou com base nisso aqui. Bom, aí eu fiz os embargos, então tem um modelo de embargos aqui. Eu fui lá conversar com ela. A juíza é um amor, me recebeu muito bem. E aí eu falei para ela que exatamente isso. Falei assim, olha, ele está querendo contato com ela. É verdade. Ele quer fazer uma hold, quer botá-la. Mas ele quer o exame de DNA. E a senhorinha lá, a Leila, ela quer fazer também, excelência. A senhora está afastando eles, ao invés de unir. Faz o seguinte, marca uma audiência de conciliação, reverte a sua decisão e marca uma audiência. E ela adorou a ideia. Aí ela se voltou atrás. Ela jogou essa sentença no lixo e falou, não, eu vou marcar uma audiência. Ela reformou a decisão e voltou atrás. Mas agora, provavelmente, a mulher não vai querer fazer. Se você não vai poder mover rescisória depois, por quê? Já transitou em julgado e você não vai ter nenhum motivo para mover rescisória. Mas aí eu falei, olha, como é que você pode querer mandar os meus motivos para rescisória? Eu tenho acesso à justiça, se eu estou a fim de mover rescisória, eu posso mover. Tá vendo? Salvo o melhor juízo, e o juízo dela, na minha opinião, foi péssimo, não se pode admitir que a demanda se desenvolva, ela é inútil. Estou vendo ali embaixo que ela fala da nítida semelhança física existente entre as partes. Ela botou isso aqui? Tá ali em cima do parágrafozinho aí. Ó, tá vendo? Eu nem lembrava mais. Tá aqui, eu nem tô lendo. É na última, nessa aí. Presunção como também, e na nítida semelhança. Ela julgou com base nisso aqui. Bom, aí eu fiz os embargos, então tem um modelo de embargos aqui. Eu fui lá conversar com ela. A juíza é um amor, me recebeu muito bem. E aí eu falei para ela que exatamente isso. Falei assim, olha, ele está querendo contato com ela. É verdade. Ele quer fazer uma hold, quer botá-la. Mas ele quer o exame de DNA. E a senhorinha lá, a Leila, ela quer fazer também, excelência. A senhora está afastando eles, ao invés de unir. Faz o seguinte, marca uma audiência de conciliação, reverte a sua decisão e marca uma audiência. E ela adorou a ideia. Aí ela se voltou atrás. Ela jogou essa sentença no lixo e falou, não, eu vou marcar uma audiência. Ela reformou a decisão e voltou atrás. Mas agora, provavelmente, a mulher não vai querer fazer o exame e eu acredito que ela não vai obrigar a mulher a fazer o exame. Então, mas, pelo menos, né, vamos ver o que vai dar.
Bom, esse foi o embargo de declaração. Nos embargos de declaração, assim como na apelação, na parte dos pedidos, ele não vem numerado, não? Ele Pode ser também, tá? É a história da IA. A IA bota tudo, bota 1 milhão de pedidos. Esse aqui é tipo pedido que não é de IA, tá vendo? Professor, Peraí, rapidinho. Ó, acolhimento do ED para que se manifeste sobre os fundamentos e tal. Aqui está até um pedido meio preguiçoso, sabe? O pedido melhor aqui era assim: sejam sanados e tal, retratando-se em relação ao indeferimento e, por conseguinte, determinando a citação do réu na forma dos artigos 381 e seguintes do CPC. Mas se você quiser desmembrar isso, beleza. É porque na apelação eu botei desmembrado, né? E aí eu fiz a solicitação para manter, preliminarmente, para acolher a questão da dialeticidade, né? Que não explica fundamentado na apelação, né? Na segunda, para não reformar a sentença, e por último o pagamento dos honorários, porque parece que na apelação... Não, nas contra-razões. Nas contra-razões. Ah, tá. Aí porque tem, né? Mas no embargo não tem como é que fala? Honorários? Honorário. Não, tem outro nome. Não tem agravado, né? não tem sucumbência recursal. Na contra-razão tem. Se é isso que está falando. Isso. Nesse aí, no caso. Nesse aqui não tem. Não tem sucumbência recursal na própria instância. É o preparo que fala do preparo. Preparo são as custas, que também não tem nas contra-razões. Preparo é pagar as custas. Não tem no ED. Tá, então o pedido ali é reformar, porque ali é reformar, mas para voltar atrás. Né? Porque ela determinou um indeferimento. Então, por isso que eu botei retratação. Retratação para quê? Para não indeferir a inicial e mandar o processo prosseguir. Bom, isso aqui é um modelo de apelação. Vocês também têm de fazer. Olha, para o próprio juízo ACO... Pode botar juiz mesmo, né? Aqui, na verdade, que esse rapaz lá do escritório, ele, apesar de ter só 35 anos, ele é da moda antiga. Eu botei na minha declaração. Mas não está errado também. Não, aqui não tem IA, não. Aqui não é IA, não. Aqui nem tinha, tá vendo? É maio de 2025. A IA ainda era fraquinha. Professor, ao juízo de direito ou do direito? Ao juízo de direito. De direito. Ou pode ser ao juízo da também. Vamos simplificar aqui, pronto. Ao juízo da 41ª. Pronto. Bem, isso aqui é uma situação em que essa empresa, eu tirei metade do nome dela, ela deu um calote nos formandos da UERJ, formandos de medicina. Até ficou famoso aí, deu um calote, e aí a gente até conseguiu bloquear alguns bens da empresa, mas eles já sumiram há muito tempo. Aí a gente moveu uma ação de indenização em face da empresa, dos sócios e dos coligados, das empresas coligadas, que formam tudo um grupo econômico. É como se o Itaú tivesse dado um golpe na praça, e aí a gente moveu a ação contra o Itaú, contra a Itaúsa, contra o cartão Itaú. Deu golpe, todo mundo sumiu, então eles se juntaram. E tem prova de transferência de patrimônio de um para o outro. Então a fraude foi se alastrando. Aí a juíza de primeira instância
foi e falou assim, não, você tem que dizer qual é a responsabilidade de cada um, quando foi a analisar a inicial. Aí eu falei para ela, não, eles não tem como fazer isso, mas na verdade, eles deram um golpe. Né? Tá entendendo isso? Que todos sumiram e que óbvio que eles estão coligados. A juíza não quis saber e indeferiu a inicial também, que nem o outro. Indeferiu a inicial. E aí foi por sentença. Aí a gente fez essa apelação. Então tá aqui, ó, na fórmula do 1009, tem gratuidade, então não está pagando custas e tal. Então tá aqui, ó, razões de apelação, apelante, apeladas, número tal. Esses nomezinhos bonitos aqui. Tempestividade e tal. Essa fotinha aqui da intimação, a contagem do prazo e tal. Bom, aí vem do seu estilo. Se você quiser botar breve síntese, tudo bem. Na apelação, convém colocar. Mas tem gente que já começa direto da sentença, ou junta breve síntese com sentença. Aqui tem uma breve síntese, até também para você entender a história. Aí tem a breve síntese e depois vem a sentença. A sentença indeferiu a inicial, portanto, é sentença. A sentença deve ser anulada. Por quê? Aí vem os tópicos. É um grupo econômico, eles estão em conluio para fraudar os outros, blá, 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 blá. Aí vem, tem umas partes em 3 pontos que eu tirei a identificação. Julgados, então. Isso aqui é só para você entender, ó. O tribunal já teve a oportunidade de enfrentar a matéria contra o mesmo grupo. É porque eles deram um golpe na praça em várias associações, em vários formandos. Então a gente pegou os processos e nós enumeramos. Você só não vai ver os processos aqui porque eu não quero que você identifique, eu não poderia divulgar isso por LGPD. LGPD. Então eu tirei os números dos processos. Aqui, ó, vejamos, blá, 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 blá. Inclusive o nosso próprio processo o tribunal já tinha visto, porque a gente conseguiu uma liminar para bloquear. Aí tá, então vamos continuar. Aí quando foi continuar, o juiz de primeira instância extinguiu. Aí a gente apelou e foi para o mesmo desembargador que tinha dado a liminar para a gente. Aí o desembargador, na sessão, esculhambou a juíza. Tipo, a juíza quase falou que ela estava cheirada, alguma coisa assim. Tipo, como é que você vai desobedecer a minha decisão? Eu dei a liminar, depois tu vai lá e extingue o processo? Que maluquice é essa? Esculhambou a juíza. Então, é isso. Você vai dividindo. Você vai fazer a apelação como se fosse a inicial, sendo que a apelação já é um modo impugnativo. Então você vai botar, olha, a sentença foi essa. Por que a sentença está errada? Ponto 1. Ponto 2. Ponto 3. Desmembre assim. Daqui os pedidos, ó. Que a apelação seja recebida. Cuidado para não escrever que a apelação seja recebida pelo juízo ACO. O juízo ACO, que é o de primeira instância, ele não recebe a apelação. A apelação é para ele, mas ele só manda para o tribunal. Não tem juízo de admissibilidade na primeira instância. Tá? Então, ó, seja recebida e posterior remessa. Tipo, o juiz você não tem que fazer nada, só tem que mandar para o tribunal. Seja provida a apelação, anulando a sentença. Aqui não é reformar, aqui é anular e mandar para a primeira instância para o processo prosseguir. No seu caso lá, não é para anular, é para reformar. Reforme a sentença e anule a assembleia. É o que você vai pedir lá.
Então, gente, os modelos estão aqui, ó, modelos de peça, casos base, contra-razões para hoje, quem não trouxe traga semana que vem, e dia 8 realmente é o último dia do prazo para essas 3 peças, para eu poder vê-las ainda. Porque se você não trouxer no dia 8, você vai trazer diretamente na próxima aula já para a entrega final. Aí tudo bem, eu vou aceitar, mas não vai ter correção. No prazo regular, semana que vem, nenhuma, né? Nenhuma. Tá, Se quiser adiantar, já que são 3. E, como eu falei na semana passada, o prazo fatal para entregar na pastinha bonitinha é dia 22. Ó, tá aqui, ó, modelo de entrega. Não vem com um monte de folha solta, não, por favor, que eu não vou aceitar. Então, o modo de entrega tá aqui. Prazo final é dia 22. O que eu estou sugerindo? Que vocês façam uma pré-entrega no dia 15. Ou seja, já pode entregar mesmo no dia 15. Venha para entregar no dia 15. Porque o que aconteceu semestre passado, teve gente que não conseguiu as horas e tal, foi porque veio no último dia e estava errado, não sei o quê, não tinha passado por correção nenhuma. Falei, ó, já era, isso aqui eu não posso aceitar, não posso fazer nada. Então, venha no dia 15 e entregue no dia 15. Já traz a pastinha no dia 15. A audiência também. Pode ser um saquinho próprio para as audiências. Um saquinho próprio para as audiências. Vou botar aqui. E, ao final, um plástico para as audiências e outro, se for o caso, para outras atividades. Então é isso, pessoal. Quem trouxe as contrarrazões pode deixar ali. A contestação eu vou trazer na semana que vem. Não, é que o adesivo é igual à apelação. Só que você só vai escrever vem interpor apelação adesivo. Só isso.